Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito a Ilva de ter a disponibilidade de estar aqui de novo com a gente. A gente teve, para quem não estava aqui na semana passada ou retrasada? Retrasada, né? A gente iniciou o processo, eu fiz um discurso, o Cris fez, começou o filme e a gente teve que interromper por causa de uma situação de violência. A sala estava mais cheia e sempre é mais difícil a gente mobilizar todo mundo num contexto de uma semana para outra quase. Quarta-feira é o dia do tempo livre dos alunos, então Gregório passou 2 vezes em cada turma para chamar, mas com essa situação a gente teve uma certa desmobilização, mas a gente está aqui e novamente estamos aqui para celebrar a existência da Ilva nessa escola aqui, né? Então, como a gente estava falando da outra vez, a Ilva, ela faz parte dessa escola. A gente ficou aqui na dúvida quando que Ilva começa aqui, na década de 80, me parece, né? 86, escola, início da década de 90, deve ser. 64 no Rio. Não aqui. Na Fiocruz. Na ESP. Começa na ESP em 64 e ela conta um pouco dessa história no documentário e depois ela vem aqui para a escola e começa a trabalhar com os alunos do ensino médio na disciplina de teatro, de artes teatro. Tem o Pedro Areias, que é um aluno antigo da escola, foi aluno da Ilva. Paulão foi também? Do Mendonça, do companheiro de Ilva. Então, e por que a gente, de novo, vou falar a mesma coisa que eu falei, tá? Há 2 semanas atrás. Por que a gente elegeu, né, o documentário e está trazendo ela para a aula inaugural do ensino médio, pela importância que a gente dá na formação humana e da inserção da disciplina de artes numa escola de nível médio, né? A gente sabe que a arte ele tem o poder, né, de se desprender um pouco do real e refletir sobre a realidade a partir de outras metodologias. E com isso a gente reafirma a importância da arte num currículo para a gente repensar e refletir sobre a realidade que a gente tem. Mais uma vez queria agradecer a Ilva, agradecer muito a Gregório. Gregório, quando falar, fala a quantidade de prêmios que esse documentário teve, outras pessoas da escola participaram. Não sei, não estou vendo Cíntia. Cíntia não, quem mais? Hugo. Rafa, que está com Covid, mas quem? Não está com Covid. Não está não. Mas, enfim, outras pessoas participaram da escola. Desculpa, gente, senão cria pânico. Não está não. Outras pessoas da escola participaram. Então, mais uma vez, falar da importância de não só ter a arte na figura da Ilva, mas também de você poder trazer o conhecimento dos recursos audiovisuais para a gente pensar na produção de conhecimento e refletir sobre a realidade a partir de novas ferramentas. Bom, queria passar a palavra agora para a Cristiane Machado, vice-presidente de Educação da Fiocruz, para que novamente ela venha falar. É uma capacidade de criação enorme, porque você tem que mudar um pouquinho a fala, pelo menos eu, né? Oi, gente, boa tarde. Eu nem vou me estender não, como eu falei da outra vez. É um prazer estar aqui, uma alegria grande, né, conhecer a Ilva pessoalmente, já conheci pessoalmente de vista, e eu acho muito oportuno o tema da aula, sem dúvida nenhuma, pelo que a Ana falou, que educação e arte têm que caminhar juntas, a escola sempre apostou isso, e a vida da Ilva certamente é uma testemunha disso, né? Até fiz menção a ela da outra vez e falei de novo que eu fiquei super comovida quando eu ainda era estudante aqui e soube que ela era professora já na Escola Politécnica na ocasião, né? Porque eu achei assim maravilhoso, eu via nas novelas, na televisão, então para mim era uma referência, fiquei encantada com aquilo e acho que é um privilégio também para os estudantes da Escola Politécnica conhecerem um pouco da sua história. Então, mais uma vez, agradecer o convite, mandar um grande abraço da presidente Nízia Trindade Lima, que não pôde estar conosco, mas também ficou bastante sensibilizada, né, com a realização do documentário e com a escolha desse filme para a aula inaugural. E parabéns aí para o Gregório, para toda a equipe, que o filme já está ganhando prêmios, né? Então, muito chique e certamente é um trabalho muito bonito, gente. Que o ano letivo seja bom para todos nós,
Estamos num cenário difícil, é claro, tivemos que voltar a usar as máscaras em ambientes fechados, ninguém gosta, mas é necessário nesse momento, vai passar, né? E que pese as dificuldades também todas do cenário que nós estamos vivendo no país, as dificuldades, saindo notícias aí sobre o aumento de fome, o quadro de violências que interrompeu a outra aula, etc. Mas nós temos que levantar a cabeça e seguir com esperanças. Então, que seja um ano muito bom para todos vocês, que aproveitem bastante aqui essa trajetória na escola. Um grande abraço e uma boa atividade. Obrigada, Cris. Só falar um pouquinho de como é que vai ser. Agora eu vou chamar Gregório para falar um pouco do documentário. A gente apresenta o documentário e depois a gente faz uma mesa mediada por Márcia Teixeira. Obrigada, Márcia, sempre disponível para estar junto com a gente, com a presença da Ilva e do Gregório para a gente fazer perguntas e debater um pouco o documentário, tá? Vou falar bem rápido, agradecer a presença de todos e falar uma coisa que eu achei, que eu aprendi com a Ilva. E eu quero repetir, sempre perguntou, quando a Ilva nasceu? A gente sempre ficava, não vamos falar, vamos fazer o quê? Ela nasceu em 33, e 33 é um número forte, porque se repete. Então a gente está se repetindo aqui pela força que ela traz para a gente. Então, assim, convido vocês para assistirem e a gente debate depois para, né, dar uma coisa. É isso. Eu vou usar outro filho, né? O microfone está ligado? Tá. Bom, nós daremos início agora à segunda parte da nossa atividade, que é fazer um pequeno debate, tanto com Ilva quanto com Gregório, né, sobre o filme, mas também sobre a experiência de vida da Ilva, a experiência dela conosco. E, bom, eu acho que como mediadora eu devo ser a menos falante possível, né? Também fiquei pensando ao ser convidada, aliás, agradeço a direção da escola e a coordenação do curso pelo convite. Eu fiquei pensando como é que era mediar um debate de um filme, nunca tinha tido essa experiência. E desde a vez passada, na nossa primeira tentativa, eu concluí logo no iniciozinho o seguinte: não é a melhor atividade possível, porque na verdade tudo que precisava ser dito já foi dito. E foi dito pela própria Ilva, o que é melhor ainda, né? Pela Ilva e por todas as pessoas que expressaram no vídeo, pelo olhar sensível do Gregório, a admiração e a honra de ter convivido em algum momento com Ilva Ninho e com Luiz Mendonça, né? Mas evidentemente eu tinha que exercer meu papel de mediadora e pensei em muita coisa para falar, né? E desisti de falar tudo, porque vendo o filme em casa e revendo o filme hoje, né, esse filme documentário, e pensando no momento que nós vivemos, nos momentos, aliás, que vivemos no nosso país, no nosso continente nos últimos anos, eu fiquei pensando o seguinte: nossa, que orgulho de ser filha da geração da Ilva Ninho, né? É uma geração que passou por muitas situações, é uma geração que sentiu a força, o horror, o peso do que foi 64 e continuou, né? Hoje eu acho que a minha geração, e muitos aqui são da mesma geração que eu tenho visto muita gente dizer: nossa, o que que nós deixaremos para os nossos filhos e os nossos netos, como a nossa geração fracassou. E vendo o filme, eu pensei o seguinte: não, nós não fracassamos. Se nós conseguirmos ter 1/3 da coragem da geração da Ilva, né, e vejo Ilva como alguém que representa muito bem a geração dela, a gente não terá fracassado, né? Porque esse espírito de luta, de tentar fazer o máximo com o mínimo, de cair, de ver os seus amigos, seus companheiros, suas companheiras, de ter tido seus sonhos roubados e seguir em frente, eu acho que é algo que a gente deve guardar para nós. E por outro lado, eu também fiquei um pouco melancólica, pensando assim: que país nós teríamos,
que país eu teria nascido. Eu nasci um pouquinho depois do golpe. Se a geração da Ilva não tivesse tido seus sonhos, as suas esperanças e os seus projetos roubados, né? Eu gostaria muito de ter vivido nesse país, né? E por fim eu queria falar uma outra coisa, aí uma questão assim pessoal, que eu nunca tive a oportunidade de dizer para a Ilva. Quando eu cheguei ao Politécnico, em 90 e poucos, como bolsista, eu sabia muito menos sobre politecnia do que eu sei hoje. Na verdade, eu não tenho a menor vergonha de dizer que eu não tinha a menor ideia o que era politecnia. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida de Saviani, eu não sabia quem era Gaudêncio Frigoto. E no primeiro dia que eu vim fazer uma entrevista no Politécnico, eu saí daqui com a convicção de que, evidentemente, eu não seria selecionada para aquela vaga, porque nada que me perguntavam eu sabia. Assim, muito assim, eu achei o seguinte: nossa, isso deve ter a ver com Gramsci, mas eu não tinha muita certeza. Então, resolvi não falar nada, porque eu ia me embaranar mais ainda. Então, meus primeiros tempos de Politécnico foi um tempo de aprendizagem cotidiana, né? E o meu entorno imediato era o curso técnico, né? Era a Ilva, Verônica, Neila, Luiz Maurício, que está aqui, o André, Bianca eu conheci depois, e muito Jairo, e muitos outros professores que não estão mais conosco, mas que participaram do processo de construção do curso. E eu toda hora fazia assim: nossa, tá, isso tem a ver com aquilo. E teve uma experiência que ficou guardadinha na minha memória, e eu só lembrei disso quando eu fui convidada para fazer a mediação desse debate, quando assisti o filme do Gregório, né? Entre as muitas peças que Ilva montou, eu assisti uma peça na nossa famosa Sala 21, que, na minha opinião, deveria ser tombada pela Fiocruz, porque faz parte da história do Politécnico. Eu nunca mais entrei naquele prédio, não sei se a Sala 21 ainda existe. E era uma peça que a Ilva tinha feito com os alunos da administração hospitalar, né, que é uma habilitação que a gente não tem mais. Eu acho que era Este Brasil. Eles viviam uma série de esquetes que encenavam situações cotidianas que acontecem nos serviços públicos de saúde todos os dias. Eu me diverti muito, era muito engraçado, porque era muito trágico, né? E o trágico às vezes é muito engraçado. Mas naquele dia, quando eu saí daqui, a caminho de casa, eu acho que eu fiz muitos... E acho que foi naquele dia que eu comecei a entender o lugar do teatro, o lugar da música, o lugar das artes plásticas. Naquela época ainda não tinha cinema, né? Mas eu estou falando da época que o Gregório era uma criança, ele ainda era dessas turmas, né? E naquele dia eu pensei o seguinte: gente, acho que agora eu comecei o meu processo de aprendizagem do que a gente está querendo fazer nessa escola, né? Porque era um grupo de alunos em processo formativo de um trabalho específico em saúde, né? A gestão hospitalar, todos eles também usuários do SUS, e que encenavam num processo de teatro assim, raiz, com Ilva. Quer dizer, eles escreveram o texto junto com Ilva, eles produziram tudo, fizeram os cenários, as roupas, música, enfim, todo mundo fazia tudo, todo mundo experimentava o que é colocar uma peça na rua, mesmo que a peça fosse dentro da escola. E, ao mesmo tempo, eles encenavam situações do trabalho, situações vividas pelos usuários da saúde. E naquele dia eu compreendi que a compreensão que aqueles meninos e meninas tinham do trabalho em saúde, tinham da produção cotidiana da vida, tinham da organização dos serviços em saúde, era uma compreensão estupenda, era uma compreensão profunda, né? Era uma compreensão que provavelmente muitas discussões teóricas do trabalho não propiciariam a mesma intensidade, porque era uma coisa de vida, de pele. Aquilo estava escrito
no corpo deles e também em nós que tivemos a oportunidade. Então eu vou encerrar minha fala, para passar a fala para vocês e para Gregório e Ilva falarem, dizendo assim, obrigada, Ilva, porque de muitos modos eu acho que assistir aquele seu esforço com os alunos me ajudou muito a entender por que a gente tinha teatro e a ter uma outra compreensão do que é o teatro na produção do mundo. E eu agradeço muito por isso. Agora acho que Gregório vai falar um pouquinho, Ilva também, não é isso? Gregório vai falar um pouco sobre a produção. Ou vocês preferem que a gente abra o microfone aberto? Então a Ilva prefere uma conversa, então o microfone está aberto. Temos um microfone sem fio aqui. Uma coisa muito importante que eu acho que eu encontrei aqui no Politécnico foi quando eu tive a liberdade, que eu acho que a liberdade é a melhor coisa do mundo. Eu tive a liberdade de escolher como trabalhar. Eu vinha de um trabalho feito lá do Nordeste, dentro da zona rural. Primeiro na cidade, depois na zona rural. E depois eu pensei como continuar esse trabalho aqui. Era um trabalho que vinha do trabalho com Paulo Freire, daquele trabalho de educar, de alfabetizar em 40 horas, e educar ao mesmo tempo que você alfabetizava, você educava. E eu pensei isso. E assim eu comecei a fazer sempre meu trabalho de educação e pensando em saúde, porque eu estava numa instituição de saúde, queria fazer meu teatro dentro da saúde. Então, quando eu pensei em Paulo Freire, pensei exatamente como educar através do teatro, como você divertir através do teatro, como você interagir com outras matérias através do teatro. Aí quando eu fiz Morte Vira Severino, que Severino vem lá do Alto Sertão, e que chega até Recife, ele vem pela orla, né? E tem um momento que o rio seca e que ele perde o fio. Quando eu comecei a fazer isso, chamei Maria Amélia, que era professora de geografia, e chamei também a Marco Antônio, que era professor de música, para a gente fazer esse trabalho usando esse sistema de Paulo Freire. Então, o Severino saía lá do sertão, e todo esse caminho dele, até chegar a Recife, a professora de geografia fez, dando aula aos alunos, pelos caminhos que ele passava, as cidades que eles passavam, os rios que eles passavam, a alimentação que eles tinham, toda uma forma de viver. E a música também veio através disso também veio a alimentação, aí veio a fome, o trabalho da fome, que a gente fez um trabalho com o José de Castro, mostrando também a fome, por que o Severino saía de lá, o problema da fome, da miséria, da seca, da música. E eu vi que é um caminho, você faz qualquer caminho para educar e levar o homem a se respeitar e mostrar o valor que ele tem, como ele pode desenvolver em qualquer sentido. E é aí que a arte entra muito bem. Então, qualquer professor, não é só de teatro. Teatro realmente é essa coisa de divertir, ser mais fácil você chegar a alguém através da diversão. Mas você não precisa fazer uma diversão por diversão. E foi aqui no Politécnico que eu coloquei mais esse meu trabalho junto com o Paulo Freire, feito lá no Nordeste. Quer dizer, que não era aquela forma dele trabalhar, não é nordestino. É uma forma humana de se trabalhar, de necessidade. Você vai conhecendo seus problemas e vai resolvendo.
E você, através da arte e do teatro, você vai resolvendo através de uma distração, através de pesquisa, de improvisação, de conhecimento da coisa. Então, o que eu tenho que agradecer é muito essa escola, dar essa liberdade, não só ao aluno, mas à professora também. Ela libera o aluno para ele se respeitar e também não ter medo de se colocar diante das suas incertezas da vida. É preciso que a gente tenha esse contato com o aluno com a gente, sem medo de errar, sem medo de perguntar. Entende? Então, eu agradeço ao Politécnico, foi através do Politécnico, dando essa liberdade de criar, de fazer, foram 23 anos aqui, montamos muita coisa, mas sempre dentro do que a gente queria. A saúde era uma instituição de saúde. E a saúde e a educação era o que a gente trabalhava no Politécnico. E o que se a gente consegue trabalhar bem a saúde e a educação, eu acho que já é um bom caminho, né? Então, é por isso que eu tenho que agradecer e muito todas as experiências que eu fiz aqui. Em todos os momentos eu não fui com tanta certeza, mas fui experimentar junto com eles. Então, como os alunos faziam muita pesquisa, eles traziam coisas, eu tinha um caminho, eu fazia um projeto, e o projeto se perdia porque eles traziam outras coisas na pesquisa, e que eu tinha que ir com eles, eu tinha que caminhar, desenvolver o que eles descobriam no mundo, aqueles jovens, tudo descobriam no mundo. Um mundo que não era o meu. Então, me obrigou também a estudar, a pesquisar muito. Cada vez que eles traziam um problema, que eu também não sabia, me obrigava a procurar pessoas que me levassem a estudar aquilo e a gente discutir isso. Então, eu acho que cada vez mais, eu acho que a liberdade é uma das coisas mais importantes para o ser humano. Quando você tem a liberdade de ensinar, de fazer, de errar, de se colocar, eu acho que esse é o caminho para a gente desenvolver. Eu queria falar isso só para agradecer o Politécnico. Porque aí, quando a gente chegou aqui na Escola de Saúde Pública, na ENSPE, Escola Nacional de Saúde Pública, né? A gente veio para fazer pelo trabalho que a gente fazia lá no Nordeste. Doutor Bloch soube do nosso trabalho lá. Então, o mundo não é tão grande assim que você não... E quando ele nos chamou para fazer o trabalho aí em Manguinhos, ele sabia que a gente sabia trabalhar com desconhecido ainda, mas querendo crescer junto. E eu vou deixar vocês fazerem perguntas, porque eu estou vendo pela primeira vez como é? Assistindo todo agora. E teve um momento, por exemplo, que tem que não está no que eu acho super importante. É uma entrevista que tem o Leonor, que é uma professora educadora maravilhosa, cabecinha branca. Ela foi uma pessoa que foi passar 9 dias comigo, passou 11 anos morando comigo. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela disse que eu fui muito importante para ela. Ela foi muito importante. Porque meu filho era pequenininho, ela orientou, eu correndo para lá, ela orientou muito meu filho. E ela dava um depoimento que não está completo aí. É problema de edição mesmo, né? Porque ela foi uma pessoa que ela foi estuprada por 40 policiais num dia só. E ela conta isso que não está. E pela primeira vez ela falou desses momentos dela, e na hora não está o depoimento dela. E ela, pela primeira vez que ela falou, ela nunca quis falar. E machucava muito ela.
porque foi 40 homens de um dia só. Ela é uma pessoa super católica, trabalhava com Noel da Câmara, então para ela foi muita dor. E ela disse, vou falar, porque um depoimento que eu quero fazer um dia na minha vida fez. Mas na edição não está. Está ela falando de alguma coisa, mas não está falando da violência que ela sofreu naquela época. Eu só queria falar para mostrar que as pessoas que a gente indicou para depor eram pessoas que tinham que acrescentar. Claro que ia ter 8 horas de documentário, ninguém aguentava, né? Mas tem coisas que eram até muito, como ela, eu acho muito importante o depoimento dela. Que não é escrito na jornal, é ela falando dela. Ela falando dos momentos difíceis, falando até dos momentos que ela esteve na minha casa, durante esses 9 anos dentro da minha casa, passando 1001 coisas que eu nem sabia que ela tinha passado. Agora eu vou deixar para a gente conversar sobre... E só falando importante, as pessoas que deram depoimento, são todas pessoas que eu indiquei para eles, foram pessoas muito importantes na minha vida e na vida desse país. Irmão Florença, todo o Malhão, e o meu trabalho de educação dentro da sala de aula não está porque a gente não tem material, não tinha material, mas meu trabalho de construção de trabalho dentro da sala de aula, a gente não tem documentado, nem está nesse documentário o trabalho de desenvolvimento. Aí a gente vai perguntando e eu vou trazer, se vocês querem saber mais alguma coisa, a gente vai falando, tá bom? Deixa ele falando. Olha, eu estou achando que já vai sair um novo documentário entre Ilva e Gregório. Tem um livro já. Não, só para falar, Ilva, é que ela falou, é um depoimento muito forte. Depois ela pediu para não botar. Foi ela que pediu para não botar, porque esse relato que ela foi estuprada por 40 agentes num dia foi bem forte. E ela pediu depois para não botar. Aí eu respeitei ela, eu acho que é bem forte, assim. Mas eu queria informar Sim. essa violência essa violência em cima da mulher que ela é uma educadora maravilhosa. Ela não é uma educadora de esquerda nem de direita, ela é uma educadora, uma pessoa criativa, uma pessoa que quer que esse país cresça o mais possível. Mas já que ela pediu, então eu acho que foi certo, que é um depoimento muito sério, muito forte. Então, acho que depois desse depoimento a gente percebe porque a gente está ganhando tantos prêmios, né? Porque Ilva é uma potência impressionante. Eu também tenho que agradecer porque a escola, porque eu fui aluno, né? Fui aluno e pude continuar estando aqui e aprendendo sempre. Isso que também... E essa questão da liberdade é muito boa, porque eu fiz esse filme com minha câmera. O Hugo foi fantástico, assim, ele não está aí, que ele teve que ir para o trabalho, que também está filmando a outra parte. Usa como a questão da história, né, fantástico. Rafa como Rafael Quintanilha como a produção das viagens. Isso. E eu fui pedindo contribuições, doações, teve doação das passagens, e vamos construindo porque ela merece. Quando eu tive a ideia, eu até falei com a Elaine, foi um dia que a gente estava em Santa Teresa, quando a Elaine chamava todos os professores para o almoço final de ano. Aí eu olhei para a Ilva e falei, por que não? Falei, vou fazer esse documentário. Ele ia trazer até um slide de várias fotos que a gente tem desde 98, que eu pude resgatar. Aí eu falei, nesse dia, por que não retratar a história dela? Para além de uma visão que eu tinha quando eu entrei, de que ela era atriz global. Só sabia disso dela. Eu não tinha noção do que é a história da Ilva antes desse documentário.
Então, assim, essa liberdade é fantástica. E essa formação politécnica que eu tive me permitiu isso, porque eu sou graduado em arquivologia. Então, assim, você produz, você faz isso, você ensina? Sim, eu sou politécnico. Então, essa formação politécnica que a escola me permitiu fazer isso. E minha formação com a Ilva, eu aprendo sempre com ela, sempre estou conversando com ela, sempre formando que a gente ganhou um prêmio. Então, assim, é sempre uma construção de conhecimento com ela, através de uma troca de professor e aluno, porque eu acho que ela sempre vai ser minha professora, eu aprendo sempre com ela. Então, eu acho que é isso que eu tinha que falar. A produção a gente correu atrás durante 2 anos para ver viabilidade de dinheiro, não conseguiu. Falei, gente, vamos fazer, câmera na mão. Essa é a minha câmera, foi tudo gravado na minha câmera, e a câmera do Hugo. Vocês veem que tem diferença de som, às vezes, de foco, porque foi tudo câmera na mão e aproveitando o que dava para fazer. Depois eu estava editando, escrevendo a tese, Marise, eu estava escrevendo a tese, minha orientadora. Então, assim, escrevendo a tese e editando ao mesmo tempo. Eu acho que potencializou os dois. Sobre a questão da educação audiovisual, da educação pela arte, que eu pude finalizar a tese e o filme. Eu acho que esses prêmios que estamos ganhando não é à toa, né? Eu acho que esse filme, é engraçado que quando eu tentei colocar no Globo Filmes, falei assim, gente, tem um filme aqui, eles falaram, esse filme não é de mercado. Eu falei, por que não é de mercado? Não, porque quando fala alguma coisa tem que aparecer o que é. Estou falando sobre os drones, alguma coisa assim, aí então aparece sobre os drones. Falei, não, então fiz certo. Se não é de mercado, então fiz certo. Botei no YouTube, depois de uma conversa com a Ilva, falei, eu não vou botar isso em festivais, esse não é o objetivo desse filme. Meu objetivo é restringir a pessoas, é mais pessoas assistirem esse filme. Então botei no YouTube, faz um ano, foi dia 7 de abril do ano passado, botei para as pessoas, tem 4 mil acessos, acho até pouco, mas é o meio de divulgação. E fui escrevendo em festivais que permitiam ter já liberado o filme. Porque meu objetivo não era ganhar prêmio ou festival, era mostrar a história de vida da Ilva. Meu primeiro corte, depois de um mês editando, meu primeiro corte, eu ia mostrar que depois eu colei post-it na minha parede inteira. Post-it é azul, que é as falas, post-it rosas as ações que tem. Fui montando no post-it todo o processo de produção que depois eu mostrei para os alunos. Que aí, porque o documentário você pega a massa que a gente tinha de filmagem e dá o sentido. O meu primeiro corte tinha 2 horas e meia. Eu falei, ninguém viu 2 horas e meia de documentário. Toda a história, e olha que nem falamos de educação. Eu falei, vamos cortar. Aí eu falei até com o Zeca, não corta, Gregório, ninguém vai assistir 2 horas e meia. Fui para 2 horas e 10. Aí ele corta mais. Eu falei, tá bom, então 1 hora e meia, consegui cortar todo o processo de pesquisa, que ela tem tudo catalogado. O próximo passo vai ser um livro dessas fotos que eu tenho escaneado, que assim, fantástico o arquivo dela. Não é só porque eu sou arquivista, não, mas assim, é impressionante como ela tem tudo catalogado, escrito atrás. A primeira parte tem muita coisa. A gente foi umas 5 vezes na casa dela e ela mostrou caixa box com isso aqui, com isso aqui. Eu falei, gente, isso aqui vai ser Ilva 2 ou vai ser um livro? Assim, que só o processo de estar em contato ali com o arquivo dela é um conhecimento. E fora eu ter ido ter encontrado a família dela e ela ter permitido a gente ficar não sei se é nordestino, né? Meu pai também é. Você tá lá, já é da família. A gente já foi da família e foi filmando. Eu acho que isso que mostra também o documentário, essa intimidade que a gente criou com ela. Eu acho que se a gente tivesse um dia conhecesse a Ilva, não ia sair esse documentário. Por causa dessa minha trajetória desde 98 que eu tive com ela, que ela se abriu dessa forma, mostrando álbum de foto, o irmão falando isso. Eu falei, gente, é isso que eu queria. Mostrar a Ilva para além de uma atriz global, só isso, que ela é uma atriz de teatro que fugiu no golpe, veio para cá e continuou ensinando aqui em Manguinhos e depois na escola.
É isso, gente. Agradeço muito todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui e ganhando prêmio também. Boa tarde a todos e todas. Ilva, um beijo assim para você, Gregório, muito querido, muito companheiro, Márcia, bom ouvi-la também rememorando momentos desta escola. Uma coisa, antes, assim, quando ouvindo Ilva, agora, né, pensei em duas questões que têm muito a ver com a escola. Uma é que nos perguntam muito sobre o que é a concepção do ensino médio integrado, do currículo integrado, da integração de conhecimentos, e Ilva falou sobre isso agora. E nós temos, né, um dos aspectos do nosso projeto Crítico Pedagógico é o trabalho com o princípio educativo e a pesquisa com o princípio pedagógico. E a Ilva traz, assim, a arte como princípio pedagógico. Então, eu acho que mais um elemento, assim, muito evidente da politecnia viva, né? Que não é um conceito abstrato, uma teoria, mas ela só acontece, é uma concepção que só pode existir se ela acontece, né? É do real. E aí, o testemunho a esse respeito, né? A sua vida como educadora e como artista, mas aqui na escola, fundamentalmente, como educadora politecnia viva. O Gregório falou sobre isso também, né? A outra questão que me ficou, assim, eu te ouvindo foi, e aí você me diz, de repente, se faz sentido, se não existe clivagem entre Ilva artista e Ilva educadora. É uma unidade. A sua vida como artista é a sua vida como educadora, né? Então, Ilva nos representa. Queria te falar isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você organizou um arquivo da sua vida, da sua trajetória, né? Você fala, a gente vê aí no filme, Gregório testemunha. Você tem os arquivos vivos, que são as pessoas que deram os depoimentos, não é? Algum dia você pensou que isso poderia levar a mais uma obra de arte? Ou, enquanto você guardava e organizava os seus arquivos, os seus recortes, as suas fotografias, você alguma vez pensou assim, em que isso vai dar? O que será feito com isso? Eu sei que tem um mestrando fazendo um estudo sobre você, né, ou já fez. Mas assim, por que você guardava as coisas? Pensando em quê? É simples assim. Obrigada. Tá bom. É que eu acho que a história, diz que tem uma história para contar. Eu nunca pensei em contar minha história, mas sempre pensei em passar adiante tudo que eu aprendi e que eu sei que funciona em termos de formação da pessoa humana. Entende? Sempre pensei, um dia, quem sabe eu mostro isso para alguém. Ontem mesmo eu falei que meu filho deixou uns quadros, umas coisas, umas 300 poesias, está lá no canto de quem sabe se um dia eu edito e vão conhecer a poesia dele. A gente não pensa, e se eu fizer isso? Mas o que a gente pensa é o seguinte, e se isso der um caminho para alguém? E eu posso, de algum modo, ajudar. Eu tenho essa vontade enorme de passar tudo que eu sei adiante. Eu não quero que nada morra comigo. Nem que seja tratada uma unha, eu quero
passar adiante. Eu sei fazer bem, quero passar adiante. Eu acho que viver é isso, é você tentar viver com suas dificuldades e tentando pular essas dificuldades, fazer essas dificuldades uma maneira de você viver. Dificuldade é você parar. Como eu disse ali, não dá para vocês verem bem. Quando eu montei com os alunos uma peça chamada Deus é Bom, que o cara quer construir uma porta na favela. É de Arnaldo Jabor, que morreu há 2 meses atrás, ou 3, um cineasta maravilhoso. Então ele fez uma peça um artinho pequenininho. E eu dei para os alunos para a gente conversar e discutir a peça. E eles resolveram fazer uma adaptação dessa peça de Arnaldo Jabor e fez um trabalho lindo. Que eles, como era no Nordeste essa peça, mas eles fizeram aqui saindo da favela. O cara quer fazer uma porta na favela para poder, que não tinha porta, entrava galinha, entrava porco, entrava até homem para comer a mulher dele. Ele disse, eu tenho que fazer uma porta. Aí ele começa a fazer a porta, e os alunos fizeram uma adaptação muito maravilhosa. Que ele começa a fazer a porta e os caras vêm reclamando, você não pode fazer essa porta. Para você fazer essa porta, você tem que ter licença. Licença o quê? A casa é minha, a madeira é minha, ele não tem que pedir licença à prefeitura. Depois, aí ele foi à prefeitura, tem que pedir licença. E era tanta licença, que eles fizeram um caminho aos alunos maravilhoso, que ele saía da porta dele e saía para pedir a licença que disseram que ele tinha que ter. Ele sai, vai para a delegacia, passa por bairro e termina voltando para o mesmo lugar que ele estava. Ele faz esse caminho que os alunos fizeram foi de uma aprendizagem. Foi a mesma coisa que Severino faz de lá, só que eles fizeram aquilo na coisa. Que ele vai aprendendo a cada lugar. Não, aqui eu não posso resolver, vá adiante. Então, os alunos fizeram uma adaptação tão legal desses caminhos para você conseguir botar uma coisa mínima que é uma porta na sua casa. Você depende de um sim de alguém dizer, vá, pode fazer, pode, é de graça. Entende? Aí, quando ele disse que você ficasse parado, você não ia fazer sua porta nunca. Se você não andar, não correr, não discutir em cada lugar e conquistando, você não chega lá. Então, os alunos fizeram um trabalho lindo, com uma coisa de nada. Então, você, quando dá liberdade de criar, de fazer, e discutir, e errar, e brincar, você consegue fazer uma coisa e fica um trabalho, quer dizer, um trabalho político, né? De criação do aluno. Eu achei lindo, porque para eles fazerem isso, teve que pesquisar quais os órgãos que você consegue para liberar uma mínima coisa. E os diálogos que eles fizeram em cada lugar que parava, é um diálogo da comunidade onde eles moram, que eles conhecem, que eu não conhecia, entende? Ele disse, não, mas lá na minha comunidade é assistente social que resolve. Não, na minha não é assistente, não, na minha é tal fulano. Então, esse caminho que eles fizeram, termina fazendo uma peça do nada. Então, eu acho que é a partir... É um projeto Paulo Freire que é esse. Você escreve educando, trabalhando do seu lado de diversão de ator, e outra coisa importante, escrevendo e pesquisando. Por isso eu acho super importante. A pesquisa, para mim, é uma das coisas mais importantes que o governo não pode tirar nunca de ninguém. O valor da pesquisa, da procura. E de você colocar essa pesquisa também para os outros, não pode guardar para si. Mais alguém? Estamos ainda sobre o impacto do documentário. Acho que certas coisas demoram um tempo para assentar, né?
primeiramente parabenizar pelo filme, pela trajetória, tudo muito lindo, muito emocionante. Mas a minha pergunta é para o Gregório. Imagino que quando você pensou em fazer um documentário, você deve ter tido algo em mente que depois, com todas as imagens e entrevistas, assim, algo deve ter mudado na trajetória que você tinha traçado na sua mente. Eu queria saber o que mudou com toda a descoberta que você teve da Ilva. Acho que é interessante o documentário que você grava tudo depois que você tem em mente o que você quer. Eu queria mostrar a Ilva, a história de vida da Ilva. Só que quando me deparei em Recife, a trajetória que a gente não conseguiu chegar em Floresta, que é onde ela nasceu, a gente só chegou a Brejo de Madre de Deus, que a gente conseguiu chegar. Eu tentei seguir meio que Coutinho, assim, a realidade que apresentava para mim. Ilva sabia de tudo, ela comandava. Quem a gente ia entrevistar, como a gente ia fazer. Eu só estava ali com a câmera, você viu que toda hora eu estava rindo, né? Aí aparecia que eu estava filmando, eu e o Hugo direto. Mas quem sabia de tudo era a Ilva. E isso eu dei total... Assim, eu queria que ela tivesse ali, o documentário retratasse o contato dela com a memória dela. Então, assim, eu não tinha que me meter em canto nenhum. No máximo, gravar. Eu estou sempre ali atrás da câmera, filmando. Para mim, o momento mágico que eu consegui capturar foi ela dando a mão pro irmão no MCP. Ela descendo ali, tendo apoio. Para mim, aquele momento ali foi muito mágico para mim, assim. E eu consegui capturar aquilo. Eu estava lá embaixo, eu falei, vou ficar aqui em cima para pegar daqui em cima. Quando ela deu a mão para descer aquelas escadas, eu falei assim, peguei o momento que eu queria. Não tinha nem noção do que aquilo ali ia acontecer. Mas aconteceu, eu consegui capturar. Então, assim, eu acho que o documentário é fantástico, você tem o tema. Mas aquela realidade do documentário que eu sigo, assim, de Coutinho, você tem aquela realidade que vai te dando tudo que você vai capturar. Depois, na montagem, você consegue dar um sentido mais de 1h33, que eu botei 33 pela idade, né, pelo ano de repetido. Mas eu deixei aquilo ali me apresentar, não, ou ela comandar o que ela queria mostrar. Eu tinha só em mente isso, mostrar a Ilva. O resto foi tudo ela e o que a realidade me propôs. E na edição eu tentei mostrar isso com 3 atos, porque um ato mostrando ela apresentando, um ato mostrando pessoas falando para ela, e o outro ato ela encontrar a memória dela, né? Eu só pensei na hora da edição essa estrutura. Fora isso, foi ela que falava quem ia ser entrevistado, ela que falava, não, vamos entrevistar isso, vocês viram ela com um bloquinho, eu tentei capturar, que ela anotava tudo que a gente ia fazer. Então, assim, ela que comandou. Eu só dei um sentido ali na montagem, principalmente no terceiro ato. O terceiro ato fui eu e o Hugo que montamos. O primeiro e o segundo fui eu, porque eu estava mais presente, o Hugo estava presente no terceiro. Então, assim, para mim foi uma experiência fantástica. Primeiro longa-metragem meu, assim, primeira experiência de produção de documentário, sem ser com os alunos ou do contexto educacional. Foi um filme totalmente feito autoral. E eu acho que é isso, assim, cada vez, escutar ela hoje, para mim, já foi uma outra dimensão, assim. Eu aprendi tudo fazendo documentário com ela, não, aprendi mais ainda aqui. Então, assim, todo dia eu estou aprendendo com ela. Todo dia que eu falo com ela, ligo para ela, ó, ganhamos mais um prêmio, como você tá, mando cesta de café da manhã. E assim, toda vez... Mas desde que o documentário provoca uma discussão, que é importante. Principalmente alunos seus de arrisque, você foi aluno. Então arrisque, escreve, pesquisa, estude, leia, veja filme. Não pare, não fique como esse papai, não fique parado. Não adianta. Abra a sua sala de aula para o aluno
viver, fazer o que ele quer, é poesia, é anedota, deixa fazer. Porque tem coisas, por exemplo, aqui no documentário, tem um diretor de cinema, chama-se, coincidíssimo, chamado Bigode, e o nome dele é Lacerda, Oscar Lacerda. Ele é conhecido no meio de Bigode, ele fez Leila Vinícius, ele fez vários filmes. Ele faz um depoimento pequenininho. Agora, a importância para mim do depoimento dele é eu mostrar que ele teve, naquele tempo, em 64, 65, que ele dá o depoimento da época de 1965, que ele disse que era da juventude comunista, não lembro, porque para vocês eles são da... E que tinha o partido tinha dado uma missão para o jovem, quer dizer, o jovem comum, que nem estão ainda se formando politicamente, né? Ajudar o grupo que tinha vindo do Nordeste para botar os pés, para vender ingressos, para sustentar alguns atores que estavam aqui. Então, é isso aí a coisa. Mas a importância é você dar um jovem para ele decidir se ele vai ajudar aquele grupo ou não. É você fazer de um grupo menor de idade, dar uma responsabilidade e fazer ele pensar. Fazer ele pensar, eu vou ajudar esse grupo por quê? Porque depois vai vender, não foi assim. Claro que teve uma reunião, teve uma conversa, teve, olha, isso vai ser feito por isso, que teve um golpe, esse pessoal está... Então, essa necessidade, qualquer palavra abrir um caminho para você discutir, para você se colocar, ou fazer a outra pessoa se colocar, eu acho que é importante. Isso tem que provocar. Mais alguém, gente? Cristiane. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer mesmo, né, e dar parabéns aí para o Gregório, porque eu achei que o filme é de uma sensibilidade assim, extraordinária, né? E a gente vê que realmente, até mesmo na organização, eu fiquei pensando, você falou agora, né? Como é que você chegou a isso? Achei belíssima a forma como ele foi estruturado e, sem dúvida nenhuma, para mostrou, aprendi muito, porque mostrou toda uma trajetória. Eu sabia que era rica, ficava curiosa, imaginando como seria, e maravilhosa da Ilva, realmente. E é muito emocionante, porque transparece no filme, que você fala várias vezes e falou aqui de novo, né, que essa questão da sua trajetória, da sua história de vida, que daí o Gregório teve essa ideia legal de contar no almoço, ela não é só uma narrativa, ela, na verdade, ela desperta coisas nas pessoas, assim, um aprendizado mesmo, né? Porque é um testemunho vivo de que, assim, de que a forma como a gente vive e se posiciona, ela é a política, né? E a educação, na essência, na acepção mais freiana, como você cita várias vezes, é isso. É a gente aprender com a vivência e com as experiências reais, com o posicionamento das pessoas, com a forma de encarar, assim, os momentos mais difíceis, os maiores desafios, né? E, claro que cada história é uma história, mas com uma positividade, no seu caso, assim, eu acho que uma força extraordinária. Então, eu acho que sem dúvida, eu acho que a gente aprende realmente muito em cada minuto, assim, do filme. E cada minuto que a gente olha para a sua experiência, é um trabalho tão bonito, com um grupo de teatro e tal. E a educação aparece fortíssima, né? Porque aparece em tudo que você faz. Não tem um espaço de sala de aula ali, porque não era essa questão, mas desde aquele depoimento inicial, né? Aquele relato inicial, eu achei super bonito também aquela fala. Como é que era trabalhar com os operários, aquilo que você fala da fábrica, né? Trabalhar na fábrica ou trabalhar na comunidade. E como é que é o espaço que cada um vivia e por que isso era diferente, o dia e a noite e tal. Então, aquilo ali é uma essência do pensar a educação, né? E de como na sua trajetória de ter misturado o tempo inteiro, a arte e a educação aparece ali forte.
Eu queria só um comentário a fazer em relação a essa questão das fotos, que eu adoro também, e eu fiquei vendo, né, realmente, acho que super vale a pena. É um outro projeto, mas assim, talvez ter um livro de fotos, com esses recursos, porque assim, é muito, nossa, eu fiquei impressionada só de ver, ficava querendo olhar de perto, então acho que vale muito a pena pensar numa publicação disso, depois de sobre a memória. E uma pergunta que eu te faria, que é claro que daí aparece tu não era como atriz global, a gente conhecia um pouco, né? Quem foi da minha geração pelo menos, mas tem uma ou duas pessoas que falam dessa sua capacidade de transitar com muita naturalidade entre os mundos, né? Tem um diretor que fala isso, de trabalhar com cinema, com teatro, com TV, e trabalhar, por exemplo, na sala de aula, que é o outro lado que a gente conhece, que daí os diretores podem não conhecer. E tem outro que fala uma coisa que eu também achei bonita, que é como você no seu trabalho expressava. Na televisão, isso era muito forte para a gente, a avó que todo mundo pode ter, ou a mãe que todo mundo pode ter, essa é a questão da mulher brasileira, da mulher comum e essa força. E eu acho que isso é muito significativo também. Então, era uma pergunta assim, de como é que você transitar também nesses mundos, fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Talvez em momentos feitos da vida de teatro, mas fez televisão, sendo educadora, estando aqui na escola, qual era o sentido que tinha também para você na sua vida essa entrada na televisão, que todo mundo consome muito, né? As pessoas, né? Tira às vezes o que as pessoas mais gostam de fazer até. Então, uma pergunta em relação a isso. Obrigada. Não, eu compreendo realmente como unir essas duas coisas, que eu acho que a educação e a saúde são duas coisas super importantes para o ser humano se sustentar. Se você tem a chance de usar essas duas coisas, é muito bom. Eu me lembro quando eu fiz um trabalho com os alunos sobre a doença de Alzheimer, uma doença de idoso. Mas eu não sou médica, eu trouxe até um médico para dar uma aula sobre neurônios, tudo. Eu tenho que me cercar de pessoas que sabem acrescentar para o meu trabalho da sala de aula. Porque a gente não tem muita coisa do meu trabalho de sala de aula. Eu e o Vaninho, bem aberto, mas os trabalhos de sala de aula, por exemplo, esse trabalho de Alzheimer, da doença de Alzheimer, foi muito bom que os alunos descobriram, concretizou que eles têm na família pessoas com Alzheimer. Eles tinham, então, e o trabalho não era feito com o doente, era feito como a família trata este doente. E eles fizeram uma pesquisa. O bom do Politécnico, essa liberdade que dá do aluno pesquisar, e cada um ter sua forma de pesquisar. Pesquisar é saber, descobrir o que você não consegue entender. Não é verdade? Então, isso eu acho que todo professor deve, em toda matéria, tem um momento que você pode pesquisar e chegar a uma solução. Uma solução não, pelo menos a descobrir que pode caminhar mais. Eu me lembro, tem uma cena também aí no documentário, que é muito pequenininha, mas mostra um pouco de maturidade. Aparece uma igreja toda quebrada, né? Não aparece? Ali é a igreja que eu casei naquela igreja. Quando eu fui agora lá, ela está toda destruída, né? O padre teve a maior alegria de me receber, coisa e tal. Mas tem uma coisa que não parece a pessoa, mas eu falo. Meu padrinho de casamento era Gregório Bezerra. E no dia do casamento, ele chegou na minha casa na janela e falou: eu não vou ao casamento, que estão marcando para me prenderem lá para fazer um escândalo. Quer dizer, não é nada, mas é o comportamento de um cara idoso, político, que sabe até onde ele caminhar. Ele só disse: não vou porque vou me prender lá. Quer dizer, não era nada. Mas era uma posição de um homem idoso, que Gregório já era mais velho do que eu já estou com 88, imagina.
E para você, as pequenas coisas, como são valiosas, né? Como valem muito, né? Para mim, o mais importante, eu já estava vestida de noiva quando ele chegou lá. Mas me deu uma tristeza ele não ir para ver o casamento, mas me deu uma alegria tão grande da consciência dele ter um cara sargento, né? E ter uma posição política de vida, de não acabar com o meu casamento. Ele ia acabar com o meu casamento, a festa. Então, são coisas pequenininhas que tem no documentário. Que documentário eu acho que foi feito muito para discutir. Porque a imagem é pequena, mas diz muita coisa, mas não diz tudo. E quem trabalha em vídeo trabalha com imagem. A imagem tem que dizer mais ainda, mais um pouco, mas a gente tem que, sabe, ou embaixo, qualquer coisinha que lembre. Tem uma fotografia que ele mostrou muito rapidamente, meu pai dirigindo um conversível com o meu tio. Meu pai era do Partido Comunista e meu tio odiava. E meu pai dirigindo um carro maravilhoso, mas era do meu tio, né? Um Café Filho, de lado com João Goulart. É uma foto maravilhosa. Para minha família é uma história. Meu pai dirigindo um conversível com Café Filho e João Goulart. Para mim era importante. São histórias que a imagem só não fala tudo, mas deixa a gente falar. Tá, obrigada. E aí, gente? Mais alguém? Márcia Valéria? Eu não tenho questão. Assim, eu só queria agradecer, Ilva, agradecer em nome da minha geração de professores da Escola Politécnica que aprenderam a fazer politecnia com pessoas como você. E eu queria te dizer que boa parte do que eu sei vem desse aprendizado, sabe? E hoje você deu uma aula síntese, assim, com poucas palavras você sintetizou a nossa busca permanente, da qual a gente se recusa a desistir, que é de perseguir a politecnia, a melhor formação humana possível para a classe trabalhadora desse país, que você representa tão bem. Né? Você representa a mulher trabalhadora, assim, é muito inspirador te ver trabalhando como artista, como docente, né, como educadora. E eu queria falar isso para você, que tem um monte de gente da minha geração, dessa escola, que hoje não pode estar aqui, não pôde, porque estão com Covid. Então, Mônica Vieira, Angélica Fonseca, Renata está com suspeita, Carlos Batistella está dando aula, uma aula que não pôde ser cancelada, está fazendo o que você nos ensinou a fazer. Então, eu queria te agradecer, dizer também e lembrar um convite que eu te fiz quando a gente criou a primeira turma do curso técnico de agente comunitário de saúde, e você prontamente se dispôs, já naquela altura, né, a trazer teatro para esses trabalhadores do SUS, né? E a ousadia, né? E assim, o que foi aquilo? Primeiro, de eu te fazer esse convite, foi a primeira vez que eu vi você falando dessa trajetória, né? Da tua trajetória desde Pernambuco, né? Como vocês chegaram aqui no Rio, em Manguinhos, foi a primeira vez que eu que trabalhava aqui, tive contato com essa tua história, né? Falando do que a gente queria que você trouxesse para os agentes, e depois ver esses agentes encenando, eu não sei dizer, eu não sei falar o que você fez com eles, mas eles falando um texto de Martins Pena, né? Então isso foi muito emocionante, me marcou também, e eu queria te trazer esse agradecimento, assim, em nome da minha geração e das gerações de professores dessa escola que você ajudou a formar. Sem falar dos estudantes, né? E me emocionou muito ver um estudante que você ajudou a formar, trazendo, por meio da arte, a tua história para compartilhar conosco. Então, muito obrigada, Ilva, muito obrigada, Gregório. Bom, alguém mais? Talvez a gente já possa encaminhar para o final. Não sei se Gregório e Ilva querem falar mais alguma coisa.
Eu comecei hoje dizendo, esse meu exercício improvisado de ser mediadora, eu comecei dizendo que o vídeo já tinha falado tudo, e eu vou terminar dizendo o que eu disse antes. Eu acho que a Ilva está longe de dizer tudo sobre ela, né? Então, espero que daqui a algum tempo a gente esteja novamente nessa sala com a presença da Ilva, do Gregório, vendo Ilva parte 2, parte 3, ou fazendo o lançamento do livro. Acho que ainda teremos, acho que Ilva ainda vai nos brindar com muitas coisas interessantes sobre a coragem dela de viver, né? Acho que nada nos define, né? Mas acho que alguém que não tem medo e tem uma absoluta e profunda coragem de viver, para mim é algo que define provisoriamente a Ilva. E eu quero agradecer muito, Ilva, por você estar aqui, ter aceito o convite, agradecer a Gregório por ter tido essa ideia, pela sensibilidade do olhar. Peço que ele mande um beijo para a Musa, saudades de encontrá-la. Um beijo enorme para a Musa, um beijo enorme para ela. Sinto muita saudade, ela não está presente. Bom, como a Márcia falou, vários companheiros acho que não puderam estar presentes, com certeza a Musa deve ter tido algum imprevisto, mas agradeço profundamente, agradeço a presença de todos. Nós estamos gravando, com certeza tanto a nossa tarde de bate-papo quanto o documentário ainda serão exibidos. Acho que os alunos, de maneira geral, têm muita sede de conhecer a história da sua geração, Ilva, a gente sente isso todos os dias, né? Eu acho que é uma geração que viveu e que vive ainda intensamente as batalhas para a construção de um país, e acho que com certeza o documentário e a sua presença serão revisitados por uma câmera que gravou a nossa discussão do documentário e gravou o documentário, né? Então, agradeço a todo mundo, agradeço a direção pela oportunidade e acho que a gente pode ir lá para fora comer pipoca e abraçar a Ilva.